Curitiba é uma cidade conhecida por suas mudanças rápidas de tempo, pelo frio cortante no inverno e pela neblina persistente em muitas manhãs. Mas dentro dessa capital peculiar, existe um bairro que parece ter se desligado completamente do resto do país quando o assunto é luz solar. Um bairro onde o sol literalmente não brilha, e não é apenas uma metáfora. Imagine viver em um lugar onde o céu nunca clareia totalmente, onde a claridade nunca é total, e a penumbra parece se arrastar de manhã até a noite. Alguns fotógrafos buscam o Taboão como cenário para registros melancólicos. A manutenção das casas se torna mais difícil devido à umidade. O mofo é um velho conhecido dos moradores. Os carros vivem molhados, as janelas constantemente embaçadas. E mesmo nos meses de primavera e verão, que a sombra constante cria um conforto, uma sensação de acolhimento, que a neblina matinal é como um cobertor que abraça a cidade. Guarda no Taboão um segredo que poucos conhecem: o bairro onde o sol não nasce, onde o silêncio é constante, o frio é companhia diária. Aproveita para se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, para essa história de filme de terror. Mas é a realidade de milhares de pessoas no bairro Taboão, em Curitiba. Comentar o que você achou e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Ainda temos muitos mistérios e curiosidades surpreendentes para explorar juntos. E a luz do sol é só uma visita ocasional? Há quem diga inclusive que o bairro tem alma, e que essa alma é cinza, mas profunda. Quando o sol costuma brilhar forte em Curitiba, o Taboão continua sombrio. A atmosfera única do lugar atrai fotógrafos e artistas de toda parte, e os moradores desenvolveram suas próprias estratégias para lidar com a falta de sol, que encontram na névoa permanente e nas sombras misteriosas um cenário perfeito para suas obras. O Taboão é um exemplo vivo de como pequenas características geográficas, somadas às decisões de urbanização, podem transformar completamente o ambiente de uma região. Ajude a divulgar essa curiosidade tão brasileira e tão única. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias fascinantes sobre lugares extraordinários do nosso Brasil. É como se o Taboão fosse um pedacinho da Londres vitoriana, em plena capital paranaense. Amantes de literatura e cinema veem ali uma paisagem perfeita para criar narrativas misteriosas. O cinza constante do céu, o vapor saindo das bocas no inverno, e o silêncio cortado apenas por passos apressados, criam um cenário quase poético. Combine isso com a alta umidade e a vegetação densa da região, e você tem a receita perfeita para uma neblina que parece nunca ir embora. Para os moradores do Taboão, esta é a realidade. E não é difícil imaginar o impacto que isso tem na vida das pessoas. A falta de vitamina D, essencial para nossa saúde, e as alterações no humor são apenas algumas das consequências, onde o dia parece noite e onde cada passo que você dá é acompanhado por sombras. A urbanização desordenada do bairro só piorou a situação. Ruas estreitas e construções muito próximas, umas das outras formam que o classificam como um microclima urbano cinzento. É como se o bairro tivesse seu próprio sistema climático, independente do resto da cidade. Verdadeiro labirinto que bloqueia os poucos raios de sol que tentam alcançar o solo. Umidade e um clima de filme no ar. Alguns dizem que só perceberam que algo estava errado depois de semanas sem ver a luz do dia. Outros relatam que demoraram anos para se acostumar. Parece coisa de roteiro de suspense, pois esse lugar existe, e ele está bem ali, ao alcance de qualquer curitibano. Meteorologistas e urbanistas já analisaram o bairro e confirmam que a conjunção desses elementos naturais e humanos criou um microclima quase único no Brasil. Um bairro onde as manhãs não clareiam, as tardes se arrastam em silêncio e as noites parecem durar mais. Um lugar onde o relógio do clima corre em outro ritmo. O nome do bairro é Taboão, e ele guarda um dos fenômenos urbanos mais enigmáticos do Brasil. Localizado em uma região de vale cercado por colinas, a resposta está na combinação única entre relevo, clima e arquitetura. Curitiba por si só já possui um índice elevado de nebulosidade e um clima predominantemente úmido. Quando esses fatores se encontram com um bairro construído de maneira desordenada, em um ponto baixo da cidade, e rodeado por vegetação densa, o resultado é uma zona cinzenta permanente, com ruas estreitas e uma vegetação densa que favorece o acúmulo de nevoeiro. As roupas demoram a secar, os jardins ficam encharcados e musgos tomam conta de muros e calçadas. Há quem diga que até mesmo o humor muda. A falta de luz solar afeta o ânimo, a disposição, a produção de vitamina D e até mesmo a forma como as pessoas se relacionam com o ambiente. O Taboão se transformou ao longo das décadas em uma espécie de cápsula cinzenta,
onde o sol parece ser apenas uma lembrança distante. Tudo começa pelo relevo. O bairro foi construído em uma depressão natural da cidade, onde o ar frio se acumula com facilidade, criando uma espécie de poço térmico. Isso faz com que a umidade se concentre ali, formando camadas espessas de neblina, que raramente se dissipam ao longo do dia. Para completar o cenário, a urbanização seguiu um padrão que reforçou ainda mais essa ausência de luz. Casas, muito próximas umas das outras. Muros altos, ruas estreitas e prédios que impedem a passagem dos raros raios de sol. Mas por que exatamente isso acontece ali, e não em outros bairros, com características semelhantes? Moradores relatam que é possível passar semanas inteiras sem ver o sol diretamente. Você conseguiria viver em um lugar onde o sol é um visitante raro? Curiosamente, o bairro também se tornou uma espécie de ícone para aqueles que gostam de climas frios e atmosféricos. Apesar disso, os desafios são muitos. Há registros antigos de moradores antigos que, ao mudarem-se para lá, não imaginavam o quanto essa característica influenciaria o cotidiano. Mas o mais curioso é que, mesmo com todas essas limitações Hackwan Ghost, quem diga que o Tabuão tem um charme diferente. O fenômeno chama a atenção até mesmo de especialistas. Curitiba, que já é famosa por ter estações em um único dia, e agora eu te pergunto, se tivesse a oportunidade, você moraria em um lugar assim? Se essa história te deixou tão curioso quanto a gente, você já imaginou viver em um lugar onde o sol praticamente não aparece? E não estamos falando apenas dos dias típicos de Curitiba, conhecidos por serem nublados. Este é um caso muito especial e fascinante. O Tabuão guarda um segredo geográfico único. Seu rio livre em formato de vale cria um verdadeiro bolsão que retém o ar frio. Mas a história não para por aí. Imagine passar semanas sem ver o sol. Este fenômeno é tão interessante que virou objeto de estudo para urbanistas e meteorologistas. Mas nem tudo são desvantagens. O dia a dia dos moradores é adaptado a essa realidade peculiar. As roupas demoram mais para secar, as paredes das casas mantêm aquela umidade constante. É impressionante como a natureza e a ação humana podem criar situações tão únicas. Se você achou essa história interessante, não deixe de compartilhar com seus amigos. E você, conhece algum lugar com características climáticas peculiares na sua região? Conta pra gente nos comentários.